Nosso tema de hoje, que trouxemos para as reflexões, está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Item 18, bem e mal sofrer é o nosso tema. Nós, na nossa imperfeita ignorância ainda nos perguntamos: existe bem sofrer? Lacordaire, um espírito que em 1863, na Revelação dos Espíritos, neste capítulo, no item 18, nos trouxe as revelações e amparo e conforto sobre esse sentimento que todos nós, em algum momento, passamos na nossa vida, o sofrimento. E sim, existe o bem sofrer, como também existe o mal sofrer. A diferença está em como nós decidimos sofrer. Você pode pensar e dizer: mas é necessário sofrer? Segundo a bondade e a justiça de Deus, sim. É através da dor, do sofrimento, que nós depuramos o nosso espírito para almejar a entrada no reino dos céus. Quando falamos que pelo nosso livre-arbítrio podemos escolher como sofrer, existem várias nuances a serem consideradas. Nesse trecho, Lacordaire nos traz o seguinte: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Nesse pequeno trecho a gente já pode perceber que o sofrimento não é exclusividade de A ou de B. O sofrimento é inerente a todo ser em evolução nesta orbe de provas e expiações. Uns sofrerão mais por conta das suas escolhas, outras sofrerão menos também por suas escolhas. A recompensa sempre será proporcional àquilo que semeamos. Se semeamos resignação, coragem, vontade, fé, a nossa colheita será bem mais benéfica para a nossa jornada. Mas se ao contrário, nos revoltarmos, nos vitimizarmos, nos autoflagelarmos, a situação fica, digamos, mais dolorida. Porque senão vejamos, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa as consolações porque vos falta coragem. O que é sofrer bem? Sofrer bem é quando o irmão, quando a irmã aceita aquilo que vem para você com resignação, com paciência, com fé. Deus nunca dá um fardo ao seu filho que ele não possa carregá-lo. O fardo sempre será proporcional à força que ele tem
para carregá-lo. Mas, muitas vezes, preferimos a ociosidade, o conformismo, e relegamos a outrens a nossa incapacidade de reagir frente aos turbilhões, às aflições que acontecem na nossa jornada. E acredito que todos nós aqui, todos os que nos assistem em seus lares, em algum momento, todos tiveram a sua parcela de sofrimento, que já pensaram em desistir de tudo. Mas a sua coragem, a sua resignação, a sua paciência, percebendo, sabendo que a felicidade não é deste mundo, nós estamos de passagem por aqui, nós somos um espírito, uma experiência corporal. Nós estamos aqui para vivenciar nossas faltas passadas, no presente, para podermos nos depurarmos e almejar no futuro entrar no reino dos céus. Agora você imagina quando você fica na comodidade, no desencorajamento, na atual existência, e tu já está aqui para pagar, digamos, o que tu não conseguiu terminar na outra reencarnação. Enquanto você está aqui, você ainda como espírito imperfeito, vai arrumar mais problemas para você. Porque você está na jornada, você está na caminhada, e isso é passível de um erro, de cometer um desatino, e você vai aumentar nessa existência a sua prova. E daí você vem da outra encarnação para cá com uma bagagem lotada, o que vai acontecer? Você vai aumentar os propósitos que você está aqui para se depurar. Então a jornada vai ficar mais difícil. A regeneração é para todos. Bom ou mal, a destinação é uma só. Uns vão mais rápidos, outros irão mais devagar, mas a destinação é uma só. Mas se a gente parar e pensar, para analisar a oportunidade que nós estamos tendo na existência atual, o dia que nós estamos vivendo aqui hoje, e compreendermos a bondade, a amorosidade que o Pai nos dá, a oportunidade, dia a dia Ele nos dá uma oportunidade de nós nos refazermos dos nossos erros. O fato do irmão vir na casa espírita ou nos assistir pela live, apenas pelo interesse do passe, já é um grande adianto, porque muitas vezes o irmão que está aqui na frente falando, está falando um assunto que talvez não interesse a ele naquele momento. Mas ele vai parar, vai pensar que em dado momento, em dada situação da tua vida, aquela palavra vai servir para alguma coisa. E o Espiritismo, como doutrina consoladora, capacita trabalhadores na sua seara para transmitir essa ajuda. Não somos melhores que ninguém, porque também estamos aprendendo, mas no momento que nós aceitamos sofrer bem, e quando se fala sofrer bem, muitas vezes nós vemos um irmão ou uma irmã com um baita sorriso no rosto, distribuindo alegria, mas que no seu interior a dor dilacera a sua alma. Esse está sofrendo bem. Aquele que prefere o mal sofrer deveria
se ver no exemplo do soldado. O soldado que se recusa a ficar num acampamento, sabendo que no campo de batalha ele terá mais méritos, em detrimento daquele que prefere ficar num acampamento na ociosidade moral, na sua comodidade, esperando que milagres aconteçam. E o Espiritismo nos ensina que não existe milagre, existe merecimento. Talvez seja traduzido em outros credos religiosos como milagre. Nós não discutimos, não entramos nessa discussão, mas para a doutrina espírita, o merecimento é o que todo espírito em evolução, na jornada encaminhada, tem quando recebe. E o merecimento pode ser merecimento, ou bom merecimento, e o merecimento por sua falta de coragem, seu desencorajamento. É isso que Deus nos pede, que nós vá para o campo de batalha, batalhar por dias melhores na nossa jornada. A dor dói, irmãos, dói. A perca de um ente querido, a perca de um filho querido, uma filha querida, a perca de um bom ou a falta de um emprego, as nossas convulsões sociais, amorosas. Cada um tem o seu motivo para sofrer. Cada um tem o seu motivo para se desesperar muitas vezes. E quando a gente fala que eu venho na casa espírita ou pelo amor ou pela dor, é um sentimento mais verdadeiro. Porque aqui, nesse ambiente, nessa casa, que nos ampara, que nos conforta e que nos mostra que o sofrimento muitas vezes, ou quase todas as vezes, é necessário para a nossa evolução, porque é uma doutrina lógica. É uma doutrina que explica e mostra o porquê. Você pode dizer, a minha vida é aqui, termina aqui, eu não tenho mais nada. Nós acreditamos ao contrário, nós sabemos que aqui é só uma passagem. Nós acreditamos no Espírito Eterno. E o Espiritismo nos mostra e nos prova, através dos estudos, que nós somos espíritos seculares. Já vivemos vidas e vidas, estamos vindos porque ainda não estamos prontos para almejar a entrada no paraíso. Então, quando viemos sofrer, nós devemos nos aperceber de como podemos sofrer. Nós podemos escolher. Você pode escolher como sofrer. E pelo teu livre-arbítrio, você escolhe a melhor maneira que para você naquele momento. Se é para você levantar, arregaçar as mangas e ir à luta, Deus é convosco. Se você acha que ficar sentado, esperando a tua hora, Deus não te abandona. Mas Ele vai esperar que tu te levante para te conduzir ao encorajamento. E isso são coisas individuais, irmãos. Cada espírito pensa de uma maneira diferente. Cada espírito tem a sua reação frente aos problemas. Nós gostamos muito de julgar as atitudes do irmão. Gostamos muito de julgar e muitas vezes condenar. Mas nós, os espíritos que estão mais adiantados na evolução, têm a obrigação de estender a mão para o irmão que está mais atrasado. Para aquele irmão que ainda não compreendeu os desígnios de Deus
e está perdido na escuridão, você tem a missão, como ser mais evoluído, de mostrar para ele. Ele aceitar ou não aceitar, aí não é problema teu. Mas você tem essa obrigação, você que tem um conhecimento maior, porque sempre será cobrado de quem sabe mais. Quando escolhemos trabalhar na seara do Mestre Jesus, o bem sofrer, o mal sofrer, fazem parte do nosso cardápio, porque a partir do momento que vamos fazer a nossa reforma íntima e temos que nos desvincular de certas coisas que no passado, ou num passado não tão distante ali, eram boas para mim e hoje não me serve, porque nós podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo nos convém. E quando nós paramos e pensamos assim, poxa vida, aquele fulano lá tem um fardo pesado. Que fardo pesado? É o merecimento dele. Não julgue o fardo pesado que ele tem. Procure ajudá-lo. Porque para ele, naquele momento, é necessário aquele fardo. Há momentos de recolhimento íntimos, individual, no sofrimento de cada pessoa, que devemos respeitar, sim. Não nos afastarmos. Porque a gente vence a vida no tratamento dia a dia. É um dia após outro. Esse é um tratamento recomendado por Deus para a nossa vida. E esse tratamento, nós podemos fazê-lo da forma mais humilde que nos for possível, porque no momento que você estende a mão àquele irmão sofredor, o teu sofrimento será um bem sofrimento. Falar em sofrimento é quase que jogar água no molhado, porque sofrer é uma coisa que muitas vezes assim nos tira do eixo. Sofrer muitas vezes nos leva a tomar atitudes que em sã consciência não tomaríamos. E quando a gente toma essas medidas, estamos contrariando a vontade de Deus. Estamos contrariando aquilo que Ele nos mandou para nos ajudarmos, para nos depurarmos. Encerrando essa passagem de Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: bem-aventurados os aflitos, pois pode ser traduzido assim: bem-aventurado aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Um trecho para encerrar esses sentimentos que a gente traz conosco de bem e mal sofrer, que no final nos diz, exemplifica de uma forma bem que todos nós temos e convivemos: após o trabalho, o repouso. Quer dizer, ele está querendo nos dizer que após toda essa batalha para nós, que com coragem que tivemos, que buscamos, nós poderemos chegar lá no final e dizer: eu fui forte, eu venci. Espero ter podido ajudar algum irmão que necessitasse ouvir alguma dessas palavras.
a gente apenas está traduzindo o que o Evangelho recomenda. Então, meus queridos irmãos, que todos tenhamos uma semana iluminada, que possamos, neste período de reflexões que se aproxima, nos espelharmos no exemplo daquele que sofreu por todos nós, aquele que sofreu por amor, aquele que é o nosso exemplo, Mestre Jesus. Que nessa semana todos possamos refletir sobre as nossas mazelas, sobre os nossos turbilhões e possamos, com fé, com coragem, com resignação e persistências, sofrer de uma forma bondosa para que a nossa jornada se torne mais leve e evolutiva. Agradecido pela atenção de todos, e neste momento vamos pedir a todos que relaxem em seus assentos para nós fazermos o passe coletivo. Após, serão chamados para o passe individual. Senhor, abençoe e proteja a nossa casa espírita para que continue sendo o porto seguro das almas aflitas, que chegaram em busca de acolhimento, em busca de amparo e de socorro material e espiritual. Abençoe nossos familiares, nossos amigos e principalmente, Mestre, abençoe aqueles que ainda não te conhecem, que não te aceitam, teus ensinamentos e que não nos compreendem. Que a proteção divina se estenda por todos os lares, ao nosso também. Que neles reine o respeito, a compreensão e o amor. Que tua luz, Senhor, neste momento, adentre em todos os cômodos da nossa casa e que sejam higienizados com teu amor, deixando em cada canto e recanto somente vibrações de harmonia, saúde e paz. Por fim, Mestre amado, te pedimos agora por nós mesmos. Compadece-te de nossas fraquezas, de nossas fragilidades e ampara-nos sempre. Renova nossa esperança para que a cada dia, para que não nos desesperemos diante das dificuldades a serem enfrentadas. Enxuga as nossas lágrimas quando fraquejamos e realmente pensamos em desistir. Envolva-nos em tua luz de proteção, fazendo assim com que possamos caminhar com segurança em tua direção. Permaneça, Senhor, sempre a nosso lado e que sejamos sempre merecedores do teu amor. Que assim seja. Paz e bem.